Nesse vídeo eu quero falar com você sobre os tipos de choro do bebê. O choro do bebê realmente é algo que deixa a gente um pouco angustiada, principalmente no começo. Mas a gente tem que entender que o choro do bebê é a forma de comunicação dele. É como ele sinaliza pra gente o que está acontecendo com ele. Se ele tá com fome, se ele tá com sono, se ele tá com alguma fralda suja. É o jeitinho dele se comunicar com a gente. Só que para nós adultos, a gente relaciona o choro como uma dor, uma angústia, né? Algum sentimento mais negativo. Mas para o bebê não é bem assim. É a forma dele sinalizar para a gente o que está acontecendo com ele. No começo a gente fica realmente um pouco preocupada porque a gente não sabe, a gente ainda está se conhecendo, né? Você vai conhecendo o seu bebê. Então como é que você vai saber se ele está com fome, se é fralda, se é sono? No começo realmente bate um pouquinho assim de desespero. Mas nesse vídeo eu quero falar para você algumas dicas e algumas possibilidades de choro e como que eu lidei com essa situação, de repente é uma forma que você pode levar para a sua vida também. No meu caso, o que eu fiz? Eu fui eliminando as possibilidades. Então eu percebi que existem fatores que fazem o bebê chorar. São os principais. Então, à medida que meu bebê chorava, eu procurava ir eliminando esses fatores para ver se era alguma dessas causas. E eu vou falar aqui para você quais são essas causas, esses motivos, e você pode de repente fazer uma seleçãozinha e deixar na manga para quando ele começar a chorar você já pode ir eliminando. O mais legal é que os choros, eles mudam, né? Então, às vezes, um choro fica mais forte, outro choro fica mais manhoso, outro choro fica mais fino. Então, quando você começar a se familiarizar com o seu bebê, você vai começar a identificar quais são os choros e o que ele quer sinalizar para você. Isso vai ser muito legal. Eu não tenho como te dizer aqui qual é o tipo de choro da fome. Se o bebê faz pi, 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 não tem como sinalizar, porque cada bebê age de uma forma, tá? Uma amiga minha uma vez até começou a fazer a simulação de como que era os choros do bebê dela para ela me dar como dica. Só que os choros são diferentes, cada criança age de uma forma. Eu vou te falar quais são os principais motivos. E aí a minha dica para você é você ir eliminando. Então, seu bebê começou a chorar, começa a verificar um item de cada vez dessa listagem que eu fiz para você, e aí você vê se é alguma dessas possibilidades, dessas saídas, tá? Bom, o seu bebê pode chorar, por exemplo, porque ele está com fome. Essa é uma opção, assim vamos dizer, uma das mais básicas, uma das mais frequentes, tá? Quando o seu bebê está com fome, é muito fácil de você identificar. Por quê? Porque muitas vezes o seu bebê ele chora forte, assim mais desesperado, porque quando o bebê ele quer uma coisa, ele quer na hora, ele não tem muita paciência. Então geralmente é um choro assim mais estridente, mais desesperado, como se fosse assim algo que ele quer de imediato, e você vai perceber pelas expressões dele. Se você aproxima a sua mão perto da boquinha dele, ou de repente uma naninha, uma fraldinha, você vai perceber que ele vai fazer um biquinho e vai fazer movimentos de sugar, de chupar. Isso vai identificar que ele está querendo o seu seio ou a mamadeira, tá? Então, se você fizer esse teste de aproximar sua mão ou uma fraldinha perto da boquinha dele, ele fazer um biquinho ou começar a chupar, provavelmente ele está com fome. Então, isso é fácil de resolver. Você pode disponibilizar já o seu seio ou a mamadeira e aí você já resolve essa questão. Então o primeiro item seria a fome. O segundo item seria sono. O bebê quando ele tá com sono, ele também fica mais chatinho. Se coloca no lugar, quando você tá com fome, com sono, você fica mais chato, né? Mais chata, mais impaciente. Já deu pra você. É a mesma coisa o bebê. O bebê, quando ele tá com sono, geralmente ele passa muito a mão no olhinho, assim. Esfrega o olhinho, muito. Às vezes ele pega até a fraldinha e esfrega na carinha dele. Ou então, quando você coloca ele no seu braço, ele vai esfregar a carinha dele, o rostinho dele, bem assim no seu colo. Quando ele faz isso,
é porque ele tá com sono. E geralmente o choro de sono é um choro mais manhoso, sabe? Assim, não é tão estridente, é mais manhoso. Aí também é fácil de resolver, você pode nanar o seu bebê, abaixar as luzes, deixar um clima mais ameno, mais tranquilo, uma musiquinha de fundo e ninar o seu bebê, tá? Então, fome e sono. Um terceiro item pode ser a fralda suja, ou xixi ou cocô. Eles realmente reclamam, eles se incomodam. Então, quando eles se incomodam, eles também choram. Se você colocar no lugar do bebê, se você se colocar no lugar do bebê, você vai lembrar de quando você usava absorvente e vai entender muito bem isso. Era horrível quando a gente ficava com o absorvente cheio, realmente incomoda. Às vezes não é nem o xixi ou o cocô, às vezes foi uma forma errada de você ter colocado a fraldinha, sabe? Às vezes ficou mais ali, não tão esticadinho, o babadinho ficou prendendo, machucando um pouquinho o bebê. Isso pode ser também, às vezes apertou demais a fraldinha, tá? Mas no modo geral, geralmente é xixi e o cocô, meio que ele te sinaliza, pode ser até que tenha vazado a fraldinha, tá? Isso também é fácil de resolver. Quando você troca o bebê, quando você vai deitar o bebê para troca, ele já vai abrir um sorriso. Isso já é sinal de que ele está te agradecendo e de que a comunicação funcionou bem. Uma outra coisa pode ser gases. O seu bebê ele pode estar com um pouquinho de dorzinha de barriga, mas pode ser gases. O que acontece? Quando o bebê mama, independente se é no peito ou se é na mamadeira, quando ele mama, geralmente ele ingere um pouquinho de ar. E isso faz com que fique gerando gases e ele precisa expelir. Então, caso você tenha dado de mamar e esqueceu de fazê-lo arrotar, pode ser que ele tenha ficado com gases. Mas, mesmo se ele tenha arrotado, às vezes o bebê, ele também acaba acumulando um pouquinho de ar. Mesmo ele arrotando, ele ficou com um pouquinho ali de excesso de ar e gerou gases, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode novamente mantê-lo na posição vertical, dando tapinhas nas costinhas dele para ver se de repente estimula ele a arrotar novamente ou arrotar pela primeira vez, caso você tenha esquecido. Ou você também pode massagear a barriguinha dele, fazendo movimentos com a perninha, como se fossem pedaladas, que isso estimula e ele vai soltar um punzinho, tá? Isso realmente ajuda bastante. Caso não seja isso, essa atividade de você manipular as perninhas e massagear a barriguinha também ajuda a acalmar o bebê, tá? Então pode ser gases também. Pode ser cólica. Caso seja cólica, você vai perceber que o choro é mais forte, é mais reclamão, ele chora geralmente assim de sair lágrimas mesmo, né? De ficar mais injuriado, chateado. É um choro mais forte, mais estridente. E quando ele tá com cólica, você vai perceber que ele chuta muito. As perninhas elas fazem muito movimento de vai e vem, ele chuta bastante, o bebê chuta. Então, no caso de cólica, você pode retomar a dica dos gases, né, que seria massagem na barriguinha, movimento nas perninhas, mas você também pode fazer uma compressa de água quente, ou com uma toalhinha, ou você pode passar uma toalhinha com ferro, ou até mesmo aquelas bolsas de água ou bolsas de gel. A bolsa de gel é super prática, você compra até na farmácia, você coloca um minutinho no micro-ondas, é mais fácil até do que esquentar a água, né? Para um momento assim mais imediato, que o bebê não espera. Como eu disse, o bebê ele fica mais desesperado, então até você encher a água e aquecer a água, você pode já recorrer a essa bolsa de gel, colocar um minutinho no micro-ondas, só se certifica se não está muito quente. Se tiver quente demais, você pode envolver com uma toalhinha e coloca na barriguinha do seu bebê. Uma outra possibilidade pode ser que ele esteja manhoso mesmo, tá? Como que você sabe se ele tá manhoso? Geralmente ele tá querendo mais colo. Você vai perceber assim que quando ele chora e você pega ele para de chorar. É um choro assim mais superficial, é um choro mais ator. Você percebe que nem sai lágrima, sai. Então ele tá manhoso, ele quer colo. Então quando você pega ele já logo para de chorar. Pode ser também, tem dias que o bebê tá assim, sabe, querendo você mais pertinho, querendo sentir seu cheiro, querendo ficar com você. Não consegue se ver muito sozinho no berço
ou sentadinho no carrinho, ele prefere estar com você. Então você vai logo identificar, quando você pega ele, ele para de chorar, é porque ele está mais manhoso, ele precisa mais de um abraço, de um carinho. Uma outra possibilidade também é que o bebê pode estar entediado, por incrível que pareça. O meu era assim, o meu bebê ele sempre foi muito agitado, então quando parava, quando ficava aquele marasmo, a gente já tentou de tudo, e ele ficou muito paradão, ele começava a chorar de manhã mesmo, assim, tô com tédio, não quero mais isso. E como é que você percebe? Quando você brinca com ele, quando você canta, quando você mexe nele, você faz ele cócegas nele, dá uma risadinha, você percebe que era isso, que já deu pra ele, né? Você pode mudar ele um pouquinho de posição, de repente ele ficou deitado demais, você pode botar sentado, você pode colocar ele pra ver um desenho, você pode contar uma história pra ele. E caso ainda assim não tenha funcionado, você pode dar uma volta no quarteirão. Não sei se você mora em casa, apartamento, ou se o seu apartamento tem playground ou não. Você pode descer, tomar um solzinho, ou então ir dar uma volta na rua, que daí ele se distrai um pouquinho, tá? Bom, mamãe, essas são as principais dicas de choro. Realmente eu considero assim a mais chata quando ele tem cólica. Realmente quando ele tem cólica é uma situação assim que você não resolve de bate-pronto, como por exemplo caso ele queira mamar. Quando ele quer mamar, você pega, dá de mamar, ele já logo acalma. Mas quando tem cólica, não necessariamente você vai resolver de primeira. Então a dica que eu te dou é que você tenha sempre muita paciência. Quando o bebê chora, não é com você, não é pessoal, não é porque ele quer te atingir, não é porque ele quer te tirar do sério, nem nada. Às vezes a gente também tá cansada demais, sabe? Já tá esgotada, com sono. E tem aqueles dias que a gente também não tá bem, que a gente tá irritada e a gente acha que é com a gente. Parece que o bebê tá fazendo para atingir a gente, mas não é bem assim. É a forma dele se comunicar. E os primeiros meses do bebê são mais delicados mesmo, porque você tá conhecendo ele tá te conhecendo, né? Ele estava acostumado com outro cenário, com outro ambiente, ele estava ali dentro, se alimentando de uma outra forma. E aí ele passou a conviver em outro ambiente, a se trocar, ele não vivia trocado com roupinha. Ele passou a aprender a comer, coisa que ele comia de uma outra forma quando ele estava dentro da sua barriga. Ele passou a entender os hábitos da nova casa. Então ainda é um momento de muita adaptação para ele. Quando ele chora não é pessoal, não é para te ofender, para te agredir ou para te colocar em prova, não é nada disso. Então é um momento que realmente você tem que ter muita paciência. Se você perceber que você está irritada demais e se você tiver uma rede de apoio, alguém que possa tá ali te dando algum suporte, então entrega o bebê para essa pessoa, vai tomar uma água, respira, porque é pior, quando a gente fica nervosa, o bebê ele sente, e aí é pior, sabe, desconecta um pouco, ele vai chorar mais ainda, então você não vai acalmar, tá? Não adianta sacudir, não adianta apertar, porque isso só faz o bebê chorar mais, e depois você vai ficar com peso na consciência, com arrependimento, e isso não é legal, tá? Uma outra questão, quando ele estiver naqueles momentos de choros de manha, pode ser que você escute assim, ele tá muito manhoso, ele só quer saber de colo. Mamãe, entenda uma coisa, tá? A licença maternidade é um período que você tá ali na sua casa justamente para isso. Você tá à disposição do seu bebê. Essa é a ideia, tá? Para quando ele precisar de você, quando ele te solicitar, você tá ali. E vai ter momentos que ele vai estar mais solto e vai ter momentos que ele vai precisar mais de você realmente. Então não leve em consideração quando dizem que ele tá muito manhoso, muito choroso, porque bebê chora. Todo bebê chora. É a forma dele se comunicar. E o bebê, ele precisa de colo muitas vezes, então não pense que isso é ruim, você tá ali pra isso, com o tempo você vai pegando o jeitinho do seu bebê, e quem não gosta de um abraço, não é mesmo? Então, nesse momento de choro, tenha bastante calma, bastante paciência e preste atenção aos sinais, tá? Comece a identificar o tipo de choro, se tá mais forte, se tá agudo, né? Se ele chora, se ele realmente mostra expressões assim de sofrimento, que daí você vai conseguir identificar se é fralda, se é sono, se é fome, se é cólica, se é manha, se é tédio, se são gases, tá?
é muito tranquilo. Deixa passar essa primeira fase, que é uma fase de adaptação, mas depois você vai tirar de letra, tá bom, mamãe? Então, muita calma, muita paciência e aproveite esse momento como aprendizado para que você conheça cada vez mais o seu bebê, porque ninguém mais do que você conhece melhor o seu bebê, tá? Um beijo e boa sorte!